Há outras conversas que estão indo bem? Há outras conversas indo bem? Acho que Ucrânia e a Rússia pode estar indo bem e você vai descobrir muito em breve. Sabe, há um ponto em que você tem que... Vamos nos calar e ver o que acontece, mas acho que está indo bem. Enquanto os ucranianos se reuniam no sagrado Domingo de Ramos para celebrar o dia sagrado, a Rússia decidiu bombardear a igreja. Como se isso já não fosse ruim o suficiente. Este ataque ocorreu apenas um dia depois do presidente Trump pedir publicamente para Putin parar todos os bombardeios e todos os ataques. Se isso não deixar claro para a administração Trump onde Putin se posiciona quando se trata de paz, eu não sei o que vai. Aqui estão os detalhes do ataque e depois vamos discutir como a Rússia está tentando encobrir isso e como Trump está respondendo a tudo isso. Antes de prosseguir, se possível, aperte o botão de inscrição abaixo para acompanhar todas as notícias geopolíticas como esta. Vamos começar. Uma câmera de painel capturou o momento em que um míssil russo atingiu o centro de Sumy enquanto civis iam celebrar o Domingo de Ramos. Sobreviventes registraram um segundo ataque de míssil. A explosão destruiu prédios e veículos. Dezenas foram mortos e muitos mais feridos. Socorristas trabalharam para resgatar vítimas presas em veículos e escombros de prédios. Para muitos, nada pode ser feito. Nós moramos no centro da cidade. Não há base militar ou soldados aqui. É simplesmente um genocídio. Oficiais ucranianos afirmam que os mísseis russos contêm munições de fragmentação, visando deliberadamente matar civis. Como ouviram, isso ocorreu no centro da cidade. Eu vou dar a vocês uma chance para adivinhar qual foi a desculpa da Rússia para atacar no meio da cidade. Eles usaram a mesma desculpa na semana passada ao atacar crianças jogando futebol em um parque durante uma reunião militar. Ucrânia, um país que está em guerra há 11 anos, a mesma Ucrânia que conseguiu resistir ao segundo exército mais forte do mundo da Rússia à sua porta. Putin quer que acreditemos que a liderança ucraniana é tão estúpida que realizaria uma reunião militar em um parque onde crianças estão jogando futebol e em um centro da cidade onde as pessoas estão celebrando a Páscoa. As desculpas russas estão tão ruins que parecem nem tentar esconder seus ataques genocidas. O objetivo deles é simples. Eles visam matar o máximo de civis para que os ucranianos desistam desta guerra. Mas ataques como esses apenas fortalecem a determinação ucraniana. Aqui está a declaração do presidente Zelensky feita após este ataque. Em Sumy, um ataque com mísseis balísticos russos matou 31 pessoas até o momento. 2 crianças estavam entre os mortos. Meus pêsames às famílias e entes queridos. Mais de 84 pessoas ficaram feridas, incluindo 10 crianças. Todos estão recebendo a assistência necessária. É crucial que o mundo não permaneça em silêncio ou indiferente. Os ataques russos não merecem nada além de condenação. Deve haver pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra e garantir a segurança das pessoas. Sem uma pressão forte e apoio suficiente à Ucrânia, a Rússia continuará prolongando esta guerra. Este é agora o segundo mês que Putin tem ignorado a proposta dos Estados Unidos da América para um cessar-fogo total e incondicional. Infelizmente, em Moscou, estão convencidos de que podem continuar matando impunemente. É preciso agir para mudar o cenário. Exatamente como a declaração disse, já faz mais de um mês. Na verdade, ontem marcou um mês desde que a Rússia rejeitou oficialmente o primeiro cessar-fogo proposto por Trump. Lembre-se, este é apenas um cessar-fogo acordado por ambos os lados para que possam negociar uma paz adequada. E a Rússia sequer concorda com isso porque sabe... Putin não quer paz, Putin quer a Ucrânia. Durante todo esse tempo foi o que o presidente Trump disse. Estou realmente desapontado. Mas sim, você tem uma reação ao ataque da Rússia no Domingo de Ramos? Eu acho que foi terrível. Me disseram que eles erraram. Mas eu acho que é uma coisa horrível. Eu acho que toda a guerra é uma coisa horrível. Eu acho que a guerra para essa guerra ter começado, é um abuso de poder.
Este país nunca teria permitido que essa guerra começasse se eu fosse presidente. Essa guerra é uma vergonha. Milhões de pessoas estão mortas que deveriam estar vivas. Cidades estão sendo destruídas por toda a Ucrânia. A cultura inteira se foi. Certamente causou um dano muito severo. As capelas, as igrejas, os campanários. Todas as coisas que eles tinham na Ucrânia estavam entre as mais belas em qualquer lugar do mundo. A maioria foi derrubada e explodida em 1 milhão de pedaços. Mas o mais grave é que milhões de pessoas morreram desnecessariamente. Poderia ter sido um erro se fosse um incidente isolado. Mas a mesma coisa aconteceu na semana passada em um parque. A mesma coisa aconteceu na semana anterior, depois na semana anterior e então na semana anterior. Você conhece o ditado, engane-me uma vez, vergonha para você. Engane-me 2 vezes, vergonha para mim. E parece que estamos chegando a um ponto em que realmente não podemos culpar Putin por esses ataques. Porque se o mundo não vai fazer nada, Putin simplesmente continuará fazendo esses ataques. Ele sabe que não haverá qualquer resistência, punição ou qualquer coisa negativa para o exército russo ou para a Rússia. Então por que não continuar? No final ele quer a Ucrânia, não se importa com o povo ucraniano. Ele quer os minerais que estão sob o solo na Ucrânia, ele quer a economia que a Ucrânia tem, e ele preferiria se os ucranianos não estivessem lá. Parece que toda a administração Trump ainda acredita que sua tática de apaziguamento continuará funcionando. Não é só o presidente Trump que não condenou a Rússia por este ataque. Temos praticamente a mesma declaração do secretário de Estado Marco Rubio. Aqui está a declaração dele. Os Estados Unidos expressam nossas mais profundas condolências à vítima do horrível ataque de mísseis russo em Sumi hoje. Isso é um trágico lembrete de por que o presidente Trump e sua administração estão dedicando tanto tempo e esforço para tentar acabar com esta guerra e alcançar uma paz duradoura. Agora sei qual argumento muitos dos apoiadores de declarações como essas farão. Eles dirão que os Estados Unidos estão negociando com a Rússia, então eles não podem simplesmente criticar Putin. Mas em certo ponto, quando você não se opõe a nada de ruim que a Rússia está fazendo, parece cada vez menos como negociação e cada vez mais como simplesmente se curvar. Já demos tantas concessões à Rússia na esperança de que eles venham à mesa de negociações, e a única coisa que a Rússia deu em troca foram mais e mais ataques a civis ucranianos e uma rejeição direta do cessar-fogo que a Ucrânia concordou incondicionalmente. Parece que a única pessoa que consegue ver a situação pelo que ela é não é outro senão o senador Lindsey Graham. Esta foi a declaração dele. Putin e paz aparentemente não cabem na mesma frase. O bárbaro ataque da Rússia no domingo de Ramos contra fiéis cristãos na Ucrânia parece ser a resposta de Putin aos esforços para alcançar um cessar-fogo e a paz. Meu novo projeto de lei para impor sanções e tarifas secundárias contra a Rússia agora tem 55 copatrocinadores no Senado dos Estados Unidos da América. A menos que haja uma mudança dramática em breve, é óbvio para mim que a única esperança de acabar com esta guerra é continuar a paralisar a economia da Rússia e punir aqueles que sustentam Putin. Para os não familiarizados, este projeto de lei aplicará uma tarifa de 500% sobre países que apoiam a Rússia ao comprar seus produtos e petróleo. E esta é a melhor maneira de garantir que a Rússia perca seus aliados. No final do dia, a economia russa já está sofrendo por causa dos preços do petróleo que estão caindo, e se pudermos mirar nos países que continuam a comprar petróleo russo, então podemos garantir que esvaziaremos os cofres russos e dessa forma Putin será forçado a parar esta guerra. No fim, você precisa mais de dinheiro do que de soldados para manter uma guerra. A boa notícia para a Ucrânia é que Lindsey Graham não é o único a condenar a Rússia. Muitos líderes europeus manifestaram total apoio à Ucrânia, aos civis ucranianos e condenaram este ataque bárbaro de Vladimir Putin. Primeiro temos o presidente francês Emmanuel Macron. Esta manhã, 2 mísseis russos atingiram o coração da cidade de Sumi, na Ucrânia, causando inúmeras vítimas civis, incluindo crianças novamente. Todos sabem que esta guerra foi iniciada apenas pela Rússia, e hoje está claro que a Rússia escolhe continuar sozinha, com total desrespeito pelas vidas humanas, pelo direito internacional e pelos esforços diplomáticos do presidente Trump. São necessárias medidas fortes para impor um cessar-fogo à Rússia. A França está trabalhando incansavelmente em direção a este objetivo, ao lado de seus parceiros, para as vítimas, os feridos e toda a Ucrânia que continua a resistir.
Nossa solidariedade, respeito e compromisso inabalável estão com vocês. Agora não foi apenas Macron. Também tivemos o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, dizendo isso. Vou apenas mostrar a declaração na tela. Depois também tivemos o presidente da Comissão Europeia dizendo isso. Também tivemos o primeiro-ministro canadense com uma forte declaração, e muitos outros líderes de todo o mundo se juntaram, condenando a Rússia e mostrando apoio à Ucrânia. Agora, do lado russo, eles nem conseguiram acertar a própria história. O exército russo estava dizendo que estava mirando uma reunião militar ucraniana que estava acontecendo no centro da cidade. Essa desculpa nem mesmo explica por que a Rússia decidiu dar um duplo golpe. E o que quero dizer com isso é, a Rússia primeiro lançou um míssil balístico e então esperou pelos primeiros socorristas, civis, médicos, para chegar ao local e ajudar aqueles que foram feridos pelo primeiro míssil. E então a Rússia decidiu lançar munições de fragmentação. O objetivo russo com esse ataque era ferir civis e eliminar civis. Esse duplo golpe usando munições de fragmentação mostra isso. Eu nem consigo mostrar a vocês os clipes do segundo ataque e as consequências, porque é tão brutal que o YouTube simplesmente derrubará este vídeo. Tínhamos pessoas sem um membro, temos crianças mortas, temos crianças sangrando pelos olhos. As cenas eram horríveis. Surpreendentemente, porém, não tínhamos nenhum militar ucraniano nas proximidades do ataque. Então, ou a inteligência russa é simplesmente um lixo total que confundiu civis com militares, ou a Rússia estava intencionalmente mirando em civis. Ainda assim, a Rússia não conseguiu acertar sua história. Os propagandistas russos negavam que a Rússia tivesse atacado a Ucrânia. Foi um falso ataque ucraniano para fazer os Estados Unidos se voltarem contra a Rússia. Eles alegaram que os ucranianos mataram seus próprios civis para culpar a Rússia, com o objetivo de arruinar o acordo de paz entre os Estados Unidos da América e a Rússia. Aqui está a declaração da rainha da propaganda da editora-chefe da Russia Today. Eu disse ontem que uma atrocidade fabricada poderia descarrilar a paz na Ucrânia se fosse grande o suficiente para impressionar Trump. Hoje temos Sumi. Eu gostaria de não ter que fazer o papel de Cassandra. Os financiadores da Ucrânia encenam e amplificam essas produções letais. A condenação de Macron e Kellogg revela seus arrepios viscerais. Essas escaladas desesperadas indicam que estamos perto. Então essa rainha da propaganda, editora-chefe da Russia Today, o maior canal de propaganda que temos da Rússia, ela está desafiando o exército russo. Porque o exército russo está dizendo que atacaram o pessoal militar ucraniano, enquanto ela está dizendo que foi a Ucrânia que matou seus próprios civis. A incapacidade da Rússia de acertar sua história aponta para uma coisa. O objetivo deles era apenas matar civis e eles não querem admitir isso. Enquanto isso, o presidente Trump diz que foi um erro. É evidente que não foi um erro. A Rússia está criando mentiras para ocultar suas reais intenções. Eles estão mirando no General Keith Kellogg devido à declaração que ele emitiu logo após o ataque. Isso é o que ele disse. O ataque de hoje, domingo de Ramos, pelas forças russas a alvos civis em Sumi, ultrapassa qualquer linha de decência. Há dezenas de civis mortos e feridos. Como ex-líder militar, entendo de alvos e isso está errado. É por isso que o presidente Trump está se empenhando para encerrar esta guerra. A Rússia claramente não aprecia o General Keith Kellogg, por isso ele foi excluído dessas negociações. A Rússia disse que não negociaria com ele, e de repente o presidente Trump deu outra concessão à Rússia, tudo por nada, porque estamos dando à Rússia tudo o que eles querem e ainda não temos um cessar-fogo. Não estou entendendo nada dessas negociações. Então talvez vamos olhar para a mídia russa, como eles estão cobrindo essas negociações. Aqui eu tenho esse clipe para vocês. Quanto tempo faz desde a posse de Trump? 3 meses desde a posse. E isso só confirma nossa teoria, que é impossível. Isso acontece o tempo todo. É tão divertido observar. Cada um deles chega, prometendo fazer isso e aquilo. Não consigo imaginar por que seus eleitores continuam ouvindo-os. Provavelmente se deve ao seu sistema de educação, que há muito se tornou um sistema de entretenimento e psicoterapia para os mentalmente incapacitados. Estou falando sobre o sistema de educação nos Estados Unidos da América. Por causa disso, por muito tempo, seus eleitores tiveram o tipo de memória e profundidade de pensamento igual a de um peixe dourado.
Quando um peixinho dourado em um aquário nada de um lado para o outro, ele não se lembra de onde estava 4 anos atrás. Quero dizer, seus eleitores, eles não se lembram, acreditam em tudo e aparecem agitando bandeiras. É engraçado. Eu não acho que ele tenha algum interesse em lidar com coisas tão chatas como planos indignos de um empresário tão grande. É tudo engraçado, eu acho. Qualquer pessoa que acompanhe as realidades geopolíticas dos últimos 30 anos não pode dizer seriamente que fazemos quaisquer acordos com alguém ou entramos em quaisquer acordos. Temos o exército, a marinha e o canal de telegrama de Dmitry Medvedev. Tudo isso está sob o comando de Putin. Estes são nossos aliados. Todo esse tempo, estivemos lutando contra os Estados Unidos da América. Entendemos isso desde o início. Nós atacamos os Estados Unidos da América sequer uma vez? Não. E não vamos, a menos que se torne uma guerra aberta. Porque não somos insanos. Eu conheço muitas pessoas assim. Meus amigos são falcões perguntando: por que ainda não atacamos Washington? E depois, nós atacamos, e eles vão atacar. Dias depois nos encontraremos, alguns no céu, alguns no inferno. Não há outra maneira. Quem precisa disso? Acredite em mim, as pessoas na América não se importam com isso. Eles absolutamente não poderiam se importar menos. Quanto tempo leva para um peixe dourado nadar de um lado para o outro? 4 segundos. Em 4 segundos, os americanos esquecerão a palavra Ucrânia. Acredite em mim, eu conheço a América. Eles vão esquecer totalmente disso. Qual será o futuro da Ucrânia? A Ucrânia não terá qualquer destino. Os territórios que costumavam ser Ucrânia terão um destino. É o que eu penso. Os territórios que costumavam ser Ucrânia serão divididos da mesma forma que a Polônia foi dividida uma vez. Nós vamos tomar todos os lugares onde estão felizes em nos ver. No meio, haverá uma zona tampão para que aqueles que não nos recebem bem não façam coisas desagradáveis para aqueles que estão felizes em nos ter. Quanto ao que está além da zona tampão, será dividido por alguém, de uma forma ou de outra. Seja uma anexação de júri ou um cruel protetorado que torcerá o braço deles. Do jeito que eles gostam de fazer no Ocidente, de alguma forma ou maneira. É assim que será. Isso lembra daquela famosa aula de história. Quando alguém diz quem é, acredite, e aqui os russos estão nos dizendo exatamente quais são seus planos. É justamente por isso que eles estão enrolando nessas negociações. Eles estão apenas esperando que, com o passar do tempo, os americanos simplesmente esqueçam da Ucrânia, e então a Rússia terá muito mais facilidade para tomar o país. Mas isso não acontecerá. Enquanto tivermos este canal e pessoas como nós e vocês apoiando a Ucrânia, garantiremos que as pessoas não a esqueçam. As pessoas não esquecem das atrocidades que Vladimir Putin cometeu. Mesmo se nosso canal for derrubado, começaremos outro. Nós postaremos no YouTube, postaremos no Twitter, postaremos no Facebook, mas enquanto tivermos acesso, tivermos liberdade de expressão, continuaremos falando sobre a Ucrânia. Continuaremos falando sobre a invasão sem sentido que Vladimir Putin iniciou. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? O YouTube não possui criadores suficientes atualmente. É por isso que você vê na sua página inicial vídeos com menos de 1000 visualizações, como este. Mas é claro que nem todos precisam iniciar um canal. Mas se você já se perguntou sobre começar um canal no YouTube ou um canal sem rosto, agora é o momento perfeito.